Fala aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo de questões de resolução de exercícios. Nesse vídeo aqui nós vamos resolver a questão 4, que foi da prova da UBMEP do ano de 2024, nível 1, segunda fase. Então vamos lá. Os círculos do diagrama devem ser preenchidos com números naturais diferentes. Dois números escritos em círculos ligados por um segmento deve ter um divisor em comum maior que 1, ou seja, eles não podem ser primos entre si, né? Por exemplo, 8 e 15 nunca vão ser escritos em círculos ligados por um segmento, né? Porque ele só tem um 1 como divisor comum. Ao lado temos um exemplo de preenchimento. Então aqui nós temos um exemplo aqui de como tem que ser preenchido, né? Ó, 8, 4 e 10 estão interligados, né? Porque eles têm o 2 em comum aqui como divisor. 13 com 16 tem um 2 em comum, 26 com 2 também tem um 2 em comum, 2 com 6 tem um 2 em comum, 6 com 3 tem o 3 em comum, assim como 6 e 9 e 3, que também tem o 3 em comum, beleza? Todos eles números diferentes, né? Então, letra A, faça um preenchimento para os círculos vazios abaixo. Bom, então vamos lá, né? Um preenchimento então, ó, aqui vai ter várias respostas possíveis, mas eu vou colocar aqui junto com o 9, obrigatoriamente eu tenho que colocar múltiplos de 3. Então eu vou pensar aqui nos dois primeiros, né, que é o 3 e o 6, certo? Bom, com 7 tem que ter um múltiplo, tem que ser algum número que é múltiplo de 7, porque o 7 é primo. Então eu vou botar aqui o 14, né? Agora nessa bolinha aqui embaixo, eu tenho que botar algum número que tenha divisor em comum com o 14 e o 6. Então vou botar, por exemplo, o 4, né? Que tem o 2 como divisor comum, né? Os três são números pares. Bom, agora aqui na próxima bolinha, algum número que tenha divisor em comum com 4 e 2. Vou botar o 8, né? O 6 eu não posso porque eu já coloquei. E, por fim, algum número que tenha um divisor em comum com 2 e 8 e eu não tenha repetido ainda. Vou pensar então aqui, vou colocar, tem que ser um par, né? Não pode ser 4, 6 nem 8. Então vou botar o 10. Portanto, eu tenho aí um preenchimento, né, possível aí, sem repetir nenhum número, de forma que dois números, duas bolinhas ligadas, né, são de números que não são primos entre si. Beleza? Então vamos agora para a letra B. Preencha os círculos abaixo de modo que o maior número seja o 12. Bom, galera, então vamos pensar aqui no seguinte, ó. Eu tenho 9 bolinhas. Vamos pensar então aqui no 2, né? Vou colocar o 2 aqui, ó. Já ligando a outros dois números pares. Vou pegar os menores aqui possíveis, né? Vou botar o 4 e aqui o 6. Esse trio aqui, eu já vou pensar aqui nos múltiplos de 3, né? Então vou botar aqui o 9. Aliás, eu vou botar o 3 e o 9. 3 e 9. Né? Bom, aqui no 4, eu não posso botar o 6. Então sobrou o 8. E ao invés de colocar o 10 aqui, eu não vou fazer isso, porque o 10 é um múltiplo de 5. Então eu vou aproveitar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o 12, né? Que é o maior que eu posso colocar. E aqui subindo, eu vou colocar o 10, que é um múltiplo de 2. E aqui em cima, o 5 com apenas uma ligação, né? Eu acho que a única bolinha que só tem uma ligação é essa. Então o único número que pode ser múltiplo de 5, ele só pode estar ligado com um 10.
Então o 5 obrigatoriamente ele tinha que estar aí, né? E com isso eu consegui preencher aqui de forma, né, que o maior número seja 12. Beleza? Então, questão B finalizada. Questão C é mais uma explicação, né? Explique por que é impossível preencher os círculos de modo que o maior número escrito seja menor do que 12. Bom, então com 12 a gente viu que é possível, né? Agora, vamos pensar o seguinte. Quais números que não podem ser escritos aqui menor que 12? Primeiro, o 1 não pode, né? Então vou botar assim, né? O 1. A gente viu que o 5 ele só podia ser ligado com 10. Porque era o primeiro múltiplo. O 5 é primo, né? Então ele só pode ser ligado com o múltiplo dele. Ele não vai ter um outro divisor em comum a não ser ele mesmo, com outro número, certo? Bom, se eu pensar aqui entre o 1 e 12, eu tenho aqui mais dois primos, que é o 7 e o 11, né? Esses três aqui não podem ser colocados. É um diagrama, como é que ele chamou isso aqui? Colocados no... Deixa eu só pegar o nome aqui. É diagrama, né? Não podem ser colocados no diagrama. Aí vamos justificar. Pois o 1 não pode, porque não pode. O único divisor seria ele mesmo, né? Mas no caso, o 7 e o 11 só podem ser ligados a sem crase, né? A um múltiplo deles. Pois são primos. Coloquei pois duas vezes, né? Mas tudo bem. Então, ó, eu já tenho três números que não podem ser colocados. O 1 não pode ser ligado a ninguém, porque senão vai ter o único divisor vai ser ele mesmo. 7 e 11 não pode ser colocados, pois são primos. E os múltiplos de 7 e 11 são maiores do que 12. Maiores do que 12. Então vamos lá, recapitulando. 1, 7 e 11 não podem ser colocados no diagrama, pois só podem ser ligados a um múltiplo deles, né? Pois são primos. Poderia colocar esse pois são primos entre parênteses, né? Melhor. E os múltiplos de 7 e 11 são maiores do que 12, né? E aqui a gente está pegando números menores, né? Que 12. Dessa forma, então se eu peguei aqui de 12, no caso, né? 11, de 11 números, eu tirei 3, sobram 8 números no máximo. Porque se você tem 11 números, por exemplo, do 1 ao 11, 3 não podem, então sobram 8 números no máximo. E o diagrama é composto por 9 círculos. Então, eu tenho que ter 9 números para colocar no diagrama. Se eu excluir 3 dos 11, que é o número máximo aqui no caso, que eu estou pegando menor que 12, vão sobrar 8. E aí vai ficar um círculo faltando. Portanto, o menor número possível aí
que eu posso colocar até ele no diagrama é o 12, né? Do 11 para baixo, esses números não podem ser o maior do diagrama, senão não vai dar para preencher todos os círculos, beleza? Então, eu acho que ficou bem claro aqui a justificativa, né, pessoal? Então é isso, né? Com essa justificativa aqui a gente finaliza essa questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.